Acordar com o coração acelerado, aquele frio na espinha, de novo, aquele lugar desconhecido, mas tão familiar, aquela sensação de queda, aquela figura que te persegue no escuro. Não é só um sonho estranho, é um sussurro noturno que insiste, um símbolo que bate à porta da sua alma, repetidamente pedindo o que para ser ouvido. O que o seu inconsciente está tão desesperado para te dizer? E porque, especialmente para nós, mulheres, esses sonhos repetidos carregam tantas imagens poderosas, oceanos, casas, crianças, labirintos, figuras ancestrais. Então, hoje, vamos mergulhar nas profundezas junguianas e descobrir o segredo ativo para transformar essas energias em mapas da sua jornada interior. Então, prepare-se para a viagem que pode mudar para sempre a sua relação com a noite, com a lua, com o oculto e com você mesma. Eu sou Cristiane Nohara e bem-vindos ao Caminho é Caminho. Hoje nós vamos falar desses sonhos que se repetem, do segredo dessas interpretações, desses símbolos, dos arquétipos que são trazidos, como decifrá-los e como o quanto é poderoso, né? O trabalho com a imaginação ativa. Então, esse poder de você conversar com esses símbolos para entender, gente, não são fantasmas, não são, como se diz, gente morta, são símbolos que a gente carrega no nosso DNA, em toda a nossa história, em toda a evolução da história do ser humano, e nós, como mulheres, que sempre fomos ligadas à terra, ao oculto, aquilo que está invisível, temos esse poder em nós. Isso é inerente da gente, isso tá na gente, que as pessoas falam, ai, é dom, é isso, é aquilo. Eu já falei em vários vídeos aqui disso. Não é isso, é nosso. Isso nos pertence, isso está no poder de criar, no poder de gerar vida. Então a gente vai começar a falar um pouquinho aqui da importância de tantas imagens e por que elas se repetem, por que o inconsciente grita, a nossa alma grita através desses símbolos. Esses sonhos que voltam não são falhas na sua mente, são mensageiros teimosos do seu inconsciente. Então, se você gosta desse assunto, se inscreva, você chegou no lugar certo, no espaço certo. Aqui a gente vai falar muito disso, dos símbolos, dos arquétipos, dos sonhos, das sincronicidades e com experiências reais, vividas por pessoas como as meninas do Grupo Carmim. Então se inscreva e não perca nenhum vídeo, porque isso é um mapa, é uma forma de você mapear as informações da sabedoria sagrada que você carrega do nosso universo e de toda essa biblioteca cósmica. Então vamos lá. Esses símbolos surgem quando algo essencial em você, por exemplo, um talento adormecido, uma dor não chorada, um aspecto da sua feminilidade que clama por expressão, está sendo ignorado na sua vida desperta, no seu dia a dia. É como se o seu self, a sua essência, o seu centro mais profundo e total, autônomo, batesse na porta cada vez mais forte, usando a linguagem universal dos símbolos, que através do patriarcado eles fizeram com que a gente enterrasse tudo isso como se fosse tesouros perdidos e deixasse aquilo no tempo, para que a terra e a areia cobrissem, mas não, aquilo está dentro de cada uma de nós, então aquilo bate na nossa porta com força. Chega uma hora da vida que aquilo vem como uma bomba prestes a ser explodida. Por isso que muitas ansiedades, muita depressão, muita doença, porque é um turbilhão de emoções ali que precisam vir à tona. E por que é tão impactante em nós, mulheres? A nossa psique é profundamente moldada por arquétipos ancestrais, gente. Não tem como. A mãe, é o arquétipo da mãe, a nutridora, a amazona guerreira, a sábia intuitiva, a amante sensual, a donzela inocente e também
assombra tudo aquilo que reprimimos, que a gente joga para dentro daquele baú, tranca e põe um monstro, um cachorro feroz ali para tomar conta, um vigia, para que ninguém chegue ali e abra essa caixa de Pandora, os nossos segredos. Então, sonhos repetidos frequentemente sinalizam um desequilíbrio ou um chamado de um desses arquétipos. A sociedade ainda impõe tantos papéis, são tantas coisas impostas para nós, e o inconsciente ele é um espaço sagrado onde essas vozes internas podem finalmente ecoar, ser ser vista, ser trazida à tona, ganhar a vida, mas com consciência. Não como que essas imagens dominem a gente ou a nossa vida, a gente pega de volta o controle e as rédeas da nossa vida, da nossa história. Quando a gente traz isso à tona e entende tudo o que isso quer falar para a gente, porque aí isso para de socar a sua porta e ele começa a se alinhar a você, se integra a você e caminha juntos. Então vamos lá, símbolos poderosos no mundo feminino. Tá? E alguns significados aqui generalizados, gente, num contexto geral, no contexto da psicologia profunda, porque para falar num âmbito bem maior, bem mais amplificado, com uma expansão, a gente precisa do contexto pessoal de cada uma. Então vamos lá. A água, né? Nós sonhamos muito com água, oceanos, rios, enchentes, afogamentos. O inconsciente em si, né? Essas emoções profundas, esse feminino sagrado, o fluxo da vida. Então, é como se essas emoções todas fossem trazidas à tona para nós como esse fluxo da vida. Então, uma enchente ela pode ser uma emoção transbordante, um oceano calmo, uma conexão profunda com a sua essência. Casas, geralmente cômodos escondidos, porões, sótãos, são a nossa psique. Então os quartos, eles representam aspectos da nossa personalidade. Porões são o quê? O inconsciente reprimido, onde estão nossos traumas, nossas sombras. Os sótãos, eles podem ser essa espiritualidade ou um pensamento elevado, uma casa em reforma, uma transformação interna. E crianças, né? Quando a gente sonha com bebês, crianças perdidas, abandonadas, então essa criança interior ferida, ou um potencial criativo, novos começos, o próprio instinto maternal seu ou projetado. Então, sonhar com uma criança em perigo muitas vezes está sinalizando a sua própria vulnerabilidade ou criatividade negligenciada, gente. Então, se a gente levar toda a metáfora e símbolo ao pé da letra, a gente entra em pânico. Mas, se você olhar o contexto, ampliar a sua visão, você vai ver que traz algo que realmente faz sentido para aquilo que você está vivendo. Perseguição, figuras sombrias, monstros, algozes, etc. É nossa sombra. São partes de nós rejeitadas, a parte de você que você rejeita, raiva, poder, sexualidade ou medos profundos. Quem te persegue? Essa figura, ela traz revelações, ela revela o que você precisa integrar ou enfrentar. Às vezes a gente sonha até com pessoas conhecidas nesse contexto, mas não é que a pessoa está te perseguindo ou que ela vai te fazer mal. O que ela é, as virtudes, o defeito, você tem que olhar para isso, para entender essas emoções e entender o que o seu inconsciente está falando. Tá? Labirintos, florestas densas. Então, você pode estar se sentindo perdida na vida, buscando direção, confrontando complexidade interna com a jornada de autodescoberta, né? Figuras femininas ancestrais, velhas sábias, bruxas, deusas, são arquétipos de sabedoria, a nossa ânima, essa energia da ânima que habita todas nós, é a conexão com o feminino primordial.
intuição profunda. Então pode ser um chamado para você ouvir a sua voz interior, elas estão clamando para vir à tona e através desses arquétipos que você vai trazer toda essa sabedoria cósmica dessa biblioteca cósmica do acástico que a gente está falando, que se fala tanto hoje, né, das verdades virem à tona. E essa sabedoria não está em lugar nenhum, não está em guru, não está em profeta, não está em ET, não, está dentro de você. Animais, serpentes, lobas, pássaros, gatos, são instintos básicos, a sabedoria primal, a intuição. Por exemplo, a serpente pode ser transformação ou medo. A loba, força selvagem e protetora, ela cuida, né, daquela manilha daqueles filhotes, os pássaros, espírito de liberdade, gatos, independência e mistério feminino, eles estão muito associados a nós, a nossa história, aos nossos mitos, aos nossos arquétipos. Então, a maioria de nós sonha. Eu sonhei com a cobra que ela saía da minha perna, né, da panturrilha, ela enrolava toda assim no meu pé, ela saía para passear e voltava. Então, tudo isso tem um contexto dentro da história da minha vida. E ela representa essa sabedoria, essa transformação que ela ia buscar fora um pouco e voltava para dentro. Então, a sabedoria, essa Kundalini, essa energia subindo, estava dentro de mim. Foi uma prova viva para mim. Mitos que ecoam nossos sonhos repetidos dialogam diretamente com mitos universais, mesmo que ele não faça parte da sua cultura e que você nem entenda. No processo de imaginação ativa, que eu trabalhei com a taróloga, a Juliana do Tarofadas Vitorianas, ela trouxe uma mensagem em chinês, que ela não sabia, não tinha a mínima ideia do que aquilo seria. Eu ainda vou gravar esse vídeo, porque eu estou analisando todo um contexto de transformação delas. Então, eu não trouxe picado, eu quero trazer tudo de uma vez, que vai ser muito interessante e vai ser de um aprendizado muito grande. Vamos lá, Perséfone, descendo ao submundo, né? A Perséfone, que Hades, né, sequestrou, ou ela desceu e ela fica metade do ano com a mãe e metade do ano nas profundezas. São sonhos de queda, escuridão, aprisionamentos, que podem refletir isso, esse mito, essa descida necessária para enfrentar a dor e renascer transformada como uma deusa que se torna rainha. Então, se você sonha muito com isso, com essa escuridão, com essas quedas, com um aprisionamento, você em celas, em aula, não sei, ou no, que nem a Rapunzel nas torres de castelo. Então, você tem que entender o contexto e como os mitos refletem a sua própria vida e como eles vão trazer a cura e a transformação. Por exemplo, Deméter, que ela busca incessantemente Perséfone, que é essa filha perdida. Então, são sonhos o quê? Com perdas, com busca incessante. Então, isso tudo pode estar falando o quê para você? Se ele está se repetindo, que é essa conexão com essa filha, com essa criança interior ferida. Você precisa trazer essa conexão, você precisa você mesma ser essa criança ferida, mas ser a mãe interior que vai cuidar dessa criança, independente de qualquer outra pessoa. É você que vai fazer tudo isso, esse instinto maternal, esse instinto protetor em ação. Lilith, né? O mito da Lilith, a exilada, a indomada. Então, são figuras sombrias que aparecem nos sonhos, ou rebeldes em sonhos, tá? Eles podem estar o quê? Representando aspectos lilithianos, reprimidos, gente, sua independência feroz, seus instintos, a sua sexualidade autêntica, a raiva justa que está clamando por vós. Então, uma das chaves, né, da psicologia de Jung foi esse processo com a imaginação ativa, que é o que eu trabalho nas terapias individuais e agora mais focado na terapia em grupo, porque eu descobri que ali, em grupo, uma está contando a sua história e já está refletindo a sombra da outra, são aspectos, são fragmentos e tudo é trabalhado junto. Então, a gente trabalha muita coisa em conjunto e ao abrir a minha história, ao contar a minha história, ao estar
com esse envolvimento social, com essa conexão, eu tenho uma cura muito maior e muito mais rápida, porque se aquela pessoa que eu estou vendo, que sofreu até às vezes mais do que eu, conseguiu, por que eu não vou conseguir? Então é uma inspiração, é muito bom. Eu vou começar com o segundo grupo do Carmim em setembro, então são 3 meses, as meninas aqui no Carmim tiveram, que foi março, abril, maio e agora junho, mas foi finalzinho de março que a gente começou. Então, abril, maio, junho, foram 3 meses, elas trouxeram tantas transformações que eu estou trazendo e notificando aqui, através dos sonhos delas, nos vídeos, através dos encontros, das imagens que elas veem nesse processo da imaginação ativa. Então, é um processo muito importante. Então, não é apenas decifrar o sonho como um código, tá? A gente tem que trazer esse método revolucionário que não precisa de proxy, de intermediário, de entidades do além, não. Você vai numa meditação relaxar, como se você fosse dormir. Você entra em estado de relaxamento e você traz o diálogo, você aprende, primeiro você consegue ver e você faz as perguntas, mesmo que não venha uma fala direta, você vai vir na sua intuição a resposta, e isso é muito, muito importante. Ele complementa os sonhos, e aí o próximo sonho vai trazer a resposta, se a gente está no caminho certo ou se a gente tem que voltar, refazer alguma parte. Então, o inconsciente é em capítulos e é uma história contínua, evolutiva, infinita. Então, ele vai estar sempre trazendo a confirmação daquilo que a gente está trabalhando interiormente. Então, é entrar conscientemente no cenário do sonho, acordada. É enfrentar a figura que te persegue e perguntar: o que você quer de mim? É mergulhar no oceano do sonho e sentir essa sua mensagem, escrever, desenhar, dançar com o símbolo. É uma prática corajosa de engajar o quê? O inconsciente, não como uma espectadora, mas como uma co-criadora da sua psique. E é nesse diálogo ativo que a transformação real acontece, gente. A sombra se torna aliada, a criança perdida é acolhida, a casa interna é reconstruída. Então, seus sonhos repetidos não são pesadelos a serem temidos, são cartas de amor do seu inconsciente, são mapas escritos em estrelas de símbolos ancestrais, universais, guiando você de volta para si mesma. Cada queda, cada perseguição, cada onda, cada cômodo esquecido é um convite, é um chamado para parar de fugir e se voltar para dentro. Silenciar esse barulho, esse ruído externo, é para pegar a mão daquela criança assustada que você viu no sonho, naquele que habita esse seu porão. É encarar a sombra e descobrir a força que ela guarda, para você poder navegar o oceano das suas emoções mais profundas e encontrar a ilha da sua essência. A imaginação ativa é uma bússola, uma ferramenta, uma bússola de localização que Jung nos trouxe, a coragem de ouvir o sussurro, entrar na floresta para dançar com esses monstros, porque é na dança, no diálogo, na integração desses símbolos sagrados, né? A água que purifica, a casa que habita, a criança que renasce, a sábia que te guia, que você tece a totalidade da mulher que você verdadeiramente é. Não espere mais, seu inconsciente já está batendo. Ó, há tempos eu contei toda a minha história aqui no vídeo, desde os meus 16 anos, hoje eu estou com 51 e eu consegui desvendar toda essa sombra agora. Então, assistam esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Abram a sua porta. A sua revolução interna começa aqui, nesse diálogo sagrado entre você e o oceano infinito que você carrega aí dentro. Então, se seu sonho repetido vem atormentando você, converse com ele pode ser a chave para a sua próxima grande transformação. Então, reflita.
Qual o símbolo do seu sonho mais te tocou? Compartilhe aqui nos comentários, conte para a gente, faça parte dessa conexão, dessa roda sagrada de mulheres. Um oceano, uma criança perdida, um labirinto, conte aqui para a gente, porque só esse ato de você falar, de você escrever nos comentários, você já está trazendo uma ação yang, você está trazendo isso à sua consciência, você está tendo coragem de falar isso para mais pessoas lerem, ouvirem e dependendo do contexto, das informações que você me trouxer, eu posso até trazer algo para analisar e estar interpretando aquilo. É que eu preciso de mais informações. Hoje eu estou falando aqui, gente, de uma forma generalizada. Tá? Então experimente a imaginação ativa essa noite por 10 minutos. É rápido, gente. Você medita aquela hora que você já está quase dormindo naquele soninho. Lembre-se de algo, de um sonho, de alguma coisa lá atrás. Traz aquela imagem à sua memória de olho fechado. Faça respirações antes. Traga aquela imagem da floresta, daquele lugar. Fale, eu vou entrar, eu vou andar nesse caminho. Converse. Se aparecer um animal, um símbolo, você vai escutar. Traga aquilo bem rápido. Anote. Durma, seu sonho vai te confirmar o que você fez. Vai ser impressionante. Você vai acordar, você vai se lembrar, mas você tem que anotar a hora que você acorda, porque a gente esquece depois. Se passar 5, 10 minutos, a gente esquece. Então, se recorde e você vai entender. Tente olhar para esse outro símbolo, ele vai completar aquilo que você viu e vai ser uma sequência e você vai ter um mapa daquilo que você tem que fazer, de um projeto que está guardado, de um dom seu que está esquecido, tudo isso vai vir à tona. E você quer mergulhar mais profundo? Então se inscreva agora, ativa o sininho. Eu vou trazer na próxima semana um diário de sonhos. Eu vou estar explicando aqui um passo a passo generalizado, mas voltado para nós, para o nosso ambiente feminino, para nós mulheres que carregamos dentro de nós tantos arquétipos importantes. Então, se você gostou, compartilha com as suas amigas, compartilha nos seus grupos, tragam pessoas para fazer parte dessa conexão. E às vezes um pedaço, um fragmento seu é algo que vai ser muito importante para mim, para o meu trabalho e para outras pessoas. E a gente junta essas sombras, a gente junta todos esses processos de descobrimento, porque a gente vai se unindo, vai tecendo essa teia, a gente vai criando uma rede muito maior de conexão, não só com Gaia, não só com a Terra, mas uma conexão com as estrelas. Essa é a real conexão. É ouvir, e aí quanto mais a gente se descobre, quanto mais a gente se abre e traz essas informações interiores para fora, compartilha, ajuda outras pessoas, maior se torna a nossa rede, mais longe a gente alcança, tanto nas nossas profundezas quanto a esse céu infinito. Então, gente, é algo que é para se pensar. Para que eu vou guardar para mim ou para que eu vou acreditar só na palavra de uma pessoa que transmite a mensagem de sei lá da onde? Vamos abrir, vamos nos conectar. Então há uma rede, é um processo de arqueologia interna e cada uma de nós tem um tesouro muito valioso ali. Então basta a gente começar. É o primeiro passo. E se você está aqui, já é esse primeiro passo. Se você se inscreveu, você já deu o segundo passo. Se você contou a sua história, você já está dando o terceiro passo e trazendo uma ação yang potente, correspondendo ao seu yin, à sua intuição, ao que estava oculto, você trouxe à tona. Então, você está integrando isso, o yin e o yang, essas energias. Então, você já está movimentando. E quando a gente entra no movimento, a gente sai do padrão que se repete, daquele ciclo, daquela roda de samsara, e tudo começa a se movimentar. Mas o movimento vem da gente, vem de nós mesmos. Então, é isso. Compartilhe esse vídeo que você já vai estar fazendo uma outra ação yang e tudo isso vai entrando nessa energia positiva, nessas descobertas, a luz de uma ilumina a escuridão da outra, e assim a gente vai tecendo essa grande conexão universal e cósmica com o poder que a gente tem dentro de cada uma de nós. Eu fico por aqui, eu agradeço a todas que estão me ouvindo e até o próximo vídeo.